primeiro ano, sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de encontro. Eu espero que todos vocês estejam bem. Queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa apostila 2, para que semana que vem a gente já possa iniciar aí a nossa apostila 3, se Deus quiser, né? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o capítulo 12 do livro-texto e sobre as aulas 34, 35 e 36 da apostila bienal, tá? O que iremos tratar nas aulas de hoje? Falaremos sobre os recursos minerais do Brasil. Como vocês sabem, o Brasil é um dos países que tem uma grande potencialidade de recursos minerais em seu subsolo, uma grande disponibilidade de recursos minerais em seu subsolo. Recursos esses de ordem, né, de origem energética e não energética, tá? O tema da nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre a disponibilidade dos recursos minerais do Brasil, recursos não energéticos, aqueles que não liberam energia, tá? Quais são esses recursos? Existe disponível no subsolo brasileiro ferro, manganês, estanho, tá? E muitos outros minerais. E é sobre eles que nós vamos falar e sobre este aproveitamento. A atividade mineral no Brasil, pessoal, ela é muito importante, tá? Porque o Brasil ele é um país muito rico nesses recursos. E esses recursos, eles têm um aproveitamento econômico muito grande, porque além deles manterem a atividade interna no Brasil para fonte de matéria-prima para a produção industrial, o Brasil ele também exporta, né, muitos desses recursos, tá? E quando o Brasil exporta, quando o Brasil vende desses recursos, eles são conhecidos como os commodities minerais. E isso faz com que haja um crescimento muito grande na economia brasileira em função dessa atividade de mineração, tá? Além do Brasil, claro que existem outros países que têm um grande potencial em relação a esses recursos, como Canadá, Austrália, China, os Estados Unidos, a Federação Russa, mas o Brasil tem um destaque muito grande, né? Aqui nós temos um mapa em anamorfose, tá? E esse mapa aqui, em anamorfose, ele vai mostrar o tamanho, né? Mostra o tamanho do território e a proporção das exportações mundiais, tá? De minérios e em valores, né? Em líquido, em valores em dólar, né? Então, olha só, como vocês podem ver, quanto maior, né, a deformação, maior é o valor. E o Brasil, ele tá aqui, possui uma grande deformação. Olha também o tamanho da Austrália, né? Como a gente vê aqui, possui uma grande deformidade, né? Por quê? Eles exportam muito, são países que disponibilizam, né, desse recurso, tá? Essas exportações líquidas são as exportações menos as importações, tá? Quando as importações são maiores do que as exportações, não é mostrado esse recurso, tá? E hoje nós vamos falar sobre a questão dessa atividade mineral, o que ela disponibiliza também para a sociedade. Por quê? Esses recursos minerais, pessoal, eles são muito importantes para o desenvolvimento, né, socioeconômico, para o aproveitamento, né, em diversas áreas do setor da economia, tá? Uma outra coisa que a gente pode falar também de como que esses recursos são explorados, né? Tema da nossa aula de hoje também. Aqui eu coloquei para vocês a imagem de uma mina a céu aberto. Essa aqui é uma mina de ferro, tá? Dessa exploração do minério de ferro. E eu vou contar um pouco para vocês da história da exploração do minério de ferro. Há muitos anos atrás, tá? Uma empresa ficou responsável por essa exploração aqui no Brasil. Essa empresa, no ano de 1942, no governo de Getúlio Vargas, ela foi fundada com a intenção de atuar na atividade de mineração no Brasil. Ela ficou conhecida como nome nesse período
como a Companhia Vale do Rio Doce. E durante muitos anos essa empresa foi uma empresa estatal que explorou essa atividade, tá? Em duas regiões de grande potenciabilidade, né? De minério de ferro aqui no Brasil, que é o quadrilátero ferrífero, e também a região de Carajás, no norte do país, que nós vamos falar sobre elas também, tá? E durante muitos anos, a Vale, uma empresa estatal, explorou desse recurso. No ano de 1997, a Vale, né, a Companhia Vale do Rio Doce, ela deixou de ser estatal e passou a ser uma empresa privada. Tá? O que é isso, professora Liana? Ela passou a ser uma empresa de controle acionário, tá? Isso aconteceu no governo do Fernando Henrique, tá? Fernando Henrique Cardoso, ela foi privatizada. Até os dias de hoje, a Vale é uma empresa privatizada e ela passou a se chamar Vale S.A. e ela desenvolve toda a atividade de exploração mineral aqui no Brasil. Ela controla toda essa atividade, desde a extração do minério, né, até o processo de produção, escoamento, né, e exportação no caso, tá? Atualmente, ela ainda continua sendo uma empresa privada, tá? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a atividade, né, desses recursos minerais que são desenvolvidas nessa região que eu falei para vocês aqui, tá? Eu vou passar um pouquinho adiante para não ficar muita coisa para vocês. Olha, a primeira região que eu vou conversar com vocês aqui é a região da Serra dos Carajás, tá? A produção na Serra dos Carajás, que fica na região norte aqui do Brasil. A Serra dos Carajás, gente, ela é uma das maiores minas de ferro, de minério de ferro do mundo, tá? Eu não sei se eu já compartilhei com vocês, mas eu já morei, né, nessa região. Eu morei na cidade de Paraupebas, inclusive ela está até em destaque no mapa da apostila de vocês aí, tá? Morei lá por 1 ano e meio, meu esposo trabalhava lá nessa atividade, né, de mineração. E o que eu pude perceber? Eu pude perceber que toda aquela cidade ela crescia juntamente com o desenvolvimento da atividade mineral. A cidade em si, Paraupebas, ela foi desenvolvida para atender, né, toda a demanda de funcionários que iam para trabalhar nessa atividade na Serra dos Carajás, tá? O projeto Grande Carajás, gente, tem desenvolvido, né, cada vez mais, tá? E algumas infraestruturas foram criadas, né, como a estação de ferro, né, de Carajás, que a estrada férrea que liga Carajás até o Porto Madeira, né, no São Luís, no Maranhão, tá? Uma usina hidrelétrica também que foi implantada para poder abastecer esse projeto, que é a usina hidrelétrica do Tucuruí, que é a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, tá? E o que a gente vai encontrar de produção nessa região? O núcleo de Carajás, o projeto Grande Carajás, ele produz minério de ferro, tá? Em especial, mas a gente também pode encontrar outros tipos de produção nessa região, tá? Do norte ali do país. Canaã, tá? Canaã dos Carajás, que tem a mina do Sossego, tá? Chama-se Mina do Sossego, também conheço essa região, que fica bem próximo ao projeto, né, Grande Carajás, fica próximo à cidade de Paraupebas. Em Canaã dos Carajás e Marabá, todas essas cidades que são localizadas lá no norte do país, eles também são responsáveis pela produção mineral aqui no Brasil, tá? E a Companhia Vale também, né? A Vale que controla esse tipo de produção. E o que eles produzem, né? Nessa região. Nessa região, além, né, do minério de ferro, eles vão encontrar também, vão produzir também o manganês, né? Extrair o manganês e o cobre, tá? E
toda essa produção, ela tem um destino, tá? O Brasil exporta esse minério de ferro, exporta esse manganês, tá? Para outros lugares, né? Para outros mercados, tá? Como, por exemplo, Japão e China, tá? Então, o Brasil tem exportado muito, né? Para o Japão, para a China. Tem outros lugares também que o Brasil exporta, mas os principais são esses, tá? Aqui nós temos um mapa que mostra o Complexo Carajás, né? Que fica no Pará. Aqui Marabá, como eu falei para vocês. E essa aqui é a mina do Salobo, tá? Que inclusive é até onde meu esposo trabalhava. A mina do Salobo, ela é uma mina que tem uma produção de manganês, tá? A de Carajás é minério de ferro. E o que a gente vai observar aqui? A gente vai observar que uma infraestrutura foi toda criada, né, para poder atender essa atividade. Aqui nós temos a estrada de ferro que liga Carajás até São Luís. Por que até São Luís? Porque lá em São Luís, no porto, né, de Itaqui, como eu falei para vocês, tá? No porto de Ponta Madeira, desculpa, como eu falei para vocês, esse minério é escoado, tá? Ele é escoado para outros países, como o Japão é um exemplo, tá? No norte também, no Vale do Rio Trombetas, nós temos uma principal produção de bauxita, tá? A bauxita que dá origem ao alumínio. O Brasil tem, né, uma grande disponibilidade de fazer, de realizar essa atividade, porque eu falei na última aula para vocês que o Brasil ele disponibiliza de grandes recursos hídricos e energéticos, o que facilita a produção do alumínio, a transformação da bauxita em um alumínio. Por quê? Porque o consumo elétrico para esse processo é muito alto. E o Brasil pode fazer isso porque ele tem essa potencialidade aí em função da sua disponibilidade hídrica, tá? As empresas que exploram esse recurso, né, no município de Oriximiná, que fica lá no Pará, a principal delas, a que explora, é a Votorantim, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, tá? É uma empresa que ela explora a bauxita para poder fazer a produção do alumínio, tá? Aí eu já expliquei para vocês, né, do consumo, tá? E aqui tem um mapa desses grandes projetos que eu falei para vocês aqui na região norte, tá? Tem aqui a mina, onde faz a extração, né, o tratamento, né, a fundação. Olha só, aqui nós temos a mineração, tá? Para exploração da bauxita, tá? Aqui nós temos outros projetos. Aqui nós temos a hidrelétrica do Tucuruí, que vai abastecer esse projeto de extração do minério de ferro aqui em Carajás, tá? E há muitos anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, mas também no norte do país houve uma grande exploração de ouro, tá? Nos garimpos que ficavam ali na região de Serra Pelada, tá? Que fica também numa região próxima lá de Paraopebas. Depois vocês podem até entrar na internet para poder saber um pouquinho mais dessa história, tá? Então, a produção mineral do norte, nós encontramos minério de ferro na maior mina de minério de ferro do mundo, que é a produção do Projeto Carajás, tá? Projeto Salobo, produção de manganês, tá? Inclusive, não só no Salobo, mas também na mina do Sossego tem esse tipo de extração, tá? E na mina do Sossego, se eu não me engano também, eles extraem nióbio, tá? Que é um mineral muito importante porque é utilizado, né, na produção das aeronaves. Ele tem uma alta resistência à corrosão, tá? Então ele é um mineral muito importante. Agora nós vamos falar da produção mineral na região sudeste, tá? Região sudeste tem uma grande produção de extração do minério de ferro, que fica na região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, tá? Que pega ali as cidades de Belo Horizonte, Itabirito, Congonhas, Belo Horizonte, deixa eu confirmar, Sabará, Nova Lima, tá? É região até perto de onde eu venho, né? Da cidade de onde eu venho.
tá? Tem a maior produção mineral do Brasil, a região ali do quadrilátero ferrífero. Principal atividade, né, de extração lá é 75% de minério de ferro e tem o restante de manganês. Onde que se encontra essa produção de manganês? A cidade que é chamada Conselheiro Lafayette, tá? Tem essa produção de manganês. Nós vamos encontrar esse tipo de produção lá, tá? Em Conselheiro Lafayette. Também tem outras cidades, né? Além dessa região, tá? A bauxita, que é muito produzida também em Ouro Preto, tá? E o ouro que foi explorado lá há muitos anos, né? Principalmente na cidade ali de Nova Lima, tá? Então, essas cidades aí ainda existem a exploração mineral, tá? As minas lá são minas a céu aberto, tem outras regiões que tem minas, que tem mina subterrânea, tá? Mas essas que eu estou falando para vocês do quadrilátero ferrífero, especificamente são exploradas pela Vale, como eu falei para vocês, tá? E abastece toda a atividade industrial das usinas siderúrgicas da região sudeste, tá? Esse minério de ferro, ele também é escoado e ele pode ser vendido como commodity, tá? Para o exterior. Os principais mercados são os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão também compra. Só que em 2015, o Japão deixou de comprar o minério de ferro daqui do Brasil e começou a comprar da Austrália. Inclusive, em 2015, houve uma crise muito grande na produção da atividade mineral e foi nessa crise que eu acabei vindo para o Vale, né? Porque houve um corte muito grande nas empresas de mineração, né? E a gente acabou vindo parar aqui. Essa produção, ela é exportada por uma estrada férrea que liga Minas Gerais até Vitória, né? E chegando em Vitória, tem o Porto Tubarão e no Porto Tubarão esse recurso ele é escoado, destinado aí para outros países, tá? No mercado interno, né? Cubatão recebe, né, esse parte aqui. A CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional aqui do Brasil, também compra desse minério, né? Volta Redonda, no Rio de Janeiro, recebe, tá? E aqui, como eu falei para vocês, as outras produções de destaque do quadrilátero ferrífero, tá? Bauxita em Ouro Preto, ouro em Nova Lima, manganês em Conselheiro Lafayette. Isso aí é interessante vocês destacarem, tá? Aqui tem uma fotografia aérea dessa região, tá? Que eu estou falando para vocês. Aqui o mapa, né, que mostra os tipos de produção, uma imagem da mina, tá? Que vocês verem muitos anos já explorada, né? Na região sudeste eu não coloquei aqui, gente, mas no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, na cidade de Cabo Frio, também nós temos uma exploração mineral, que é a extração do sal marinho, tá? Então, isso daí vocês podem colocar se quiserem, tá? Nós vamos falar agora da produção do Centro-Oeste e do Nordeste, tá? No Centro-Oeste, no conhecido Maciço do Urucum, que fica em Goiás, tá? No município de Corumbá, tá? Há uma exploração muito grande de manganês, tá? Não só de manganês, mas como de ferro. Só que essa produção, ela fica um pouco comprometida, tá? Por quê? Ela fica um pouco comprometida por causa da distância dos principais mercados, da precariedade na rede de transportes, do pequeno mercado consumidor regional. Então, isso acaba atrapalhando a produção ali no Centro-Oeste, mas também tem essa disponibilidade de recursos aí. No Nordeste, destaca-se a produção salineira, né? A extração do sal marinho, tá? No Rio Grande do Norte, tá? Nos municípios de Mossoró, Areia Branca, Macau, e a maior parte dessa produção ela é consumida internamente. Como vocês puderam perceber, gente, grande parte, né, de toda a extensão territorial aqui do Brasil tem essa disponibilidade mineral. Então, como vocês puderam ver, o Brasil é um dos países
que tem as maiores reservas ocidentais, tá? Um outro mineral que é muito encontrado aqui, tá? É o nióbio, como eu falei para vocês. Se vocês quiserem até saber um pouquinho mais dele, lá na página 99 vocês vão saber, tá? Então, os principais produtos aqui, né, de trato mineral que nós temos aqui no Brasil é o cobre, o cromo, estanho, níquel, tá? Manganês, ferro, todos esses produtos são explorados aqui no nosso país, tá? Gente, então essa daí foi a nossa aula. Falei de uma maneira breve, resumida, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou disponível no ClassApp, vocês podem mandar a mensagem para mim, tá? E façam, por gentileza, as atividades de classe dessa aula, enviem a foto para mim e façam as TMs e as TCs pelo plural, tá? Não esqueçam de fazer e nem de colocar em dia aquela que vocês estão em falta comigo, tá bom? Um super beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.